Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje celebramos o evangelista São Lucas, médico, autor do evangelho que leva o seu nome e dos Atos dos Apóstolos, e discípulo e companheiro de Paulo, a partir da sua segunda viagem missionária. São Lucas era de origem não judia, era de Antioquia, converteu-se e tornou-se um grande evangelizador, porque, como era médico, coletou com diligência os fatos e as palavras de Jesus, desde a sua infância, desde antes da sua infância, ou seja, a anunciação de Nossa Senhora, e ainda antes, quando o anjo anunciou a Zacarias o nascimento do precursor João Batista. São Lucas faz questão de colocar os fatos que ele narra dentro da história, dizendo quem era o imperador, quem era o governador, quem eram os sumos sacerdotes, quando aconteceu o recenseamento, para que as pessoas, ao lerem aquela mensagem, percebessem: isto não é uma fábula, aconteceu no meio de nós, na nossa história. E assim é a São Lucas que devemos as narrativas da Anunciação de Nossa Senhora, da sua visita apressada a Isabel e da santificação de João Batista no ventre de sua mãe, a apresentação do Senhor no templo por Nossa Senhora e São José, quando o velho Simeão canta: agora, Senhor, já podeis deixar vosso servo ir em paz. A ideia de que Nossa Senhora conservava todas aquelas coisas, meditando-as em seu coração, é somente São Lucas que narra na infância de Jesus, e por duas vezes, o episódio da perda e o encontro do menino Jesus no templo. É verdade que São Mateus também fala da infância de Jesus, mas de modo mais condensado. Lucas fala com os detalhes de um historiador. São Lucas também apresenta Jesus como aquele que veio chamar a todos. O reino de Deus não deve excluir ninguém, a não ser aqueles que se quiserem excluir. Portanto, ele faz questão de relatar a presença de pecadores que são convertidos por Nosso Senhor. Entre eles, Zaqueu, o publicano, faz questão de relatar a presença de mulheres que seguiam Jesus. Entre elas, uma da qual ele havia expulsado 7 demônios, Maria de Magdala, Maria Madalena. Ele é o único evangelista que narra a parábola do filho pródigo. E isso ele narra no seu capítulo 15, juntamente com a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida. Ele narra a pregação de Jesus como uma longa viagem até Jerusalém, a cidade que mata os profetas. E ele vai lá resolutamente, sabendo o que vai acontecer. Na crucifixão de Jesus, ele é o único a narrar o episódio do ladrão arrependido. E Jesus diz, pregado na cruz, exercendo a sua realeza naquele trono: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não contente de ter escrito o seu evangelho, que trata da pregação, da paixão, da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor aos céus, Lucas escreveu um segundo livro que ficou conhecido como Atos dos Apóstolos, que conta como a igreja cristã primitiva cresceu após receber o Espírito Santo, enquanto todos estavam unânimes, perseverantes em oração e com Maria. A primeira leitura de hoje, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, traz o apóstolo bastante aflito, porque todos o abandonaram, menos um. Só Lucas está comigo. Lucas é aquele médico que não abandona o doente. São Paulo deveria ter uma doença, não sabemos qual, que ele chama de espinho na carne. A pregação de Paulo foi absorvida por São Lucas e aparece nos Atos dos Apóstolos, que narram 3 vezes o episódio da conversão de São Paulo na estrada de Damasco. O Evangelho hoje fala de um episódio que somente Lucas traz, a missão dos 72 discípulos. São Mateus fala que Jesus enviou os 12 para pregar 2 a 2.
mas não fala desta segunda missão de 72, um número bem maior do que 12. Esta missão tem por alvo anunciar que o reino de Deus está próximo. E esse anúncio é precedido de cura de doentes e da oferta da paz. A paz esteja convosco. Se não tivéssemos São Lucas, nós não teríamos os cantos litúrgicos. Quais são eles? O de Zacarias, o Benedictus, o de Nossa Senhora, o Magnificat, o de Simeão, Nunc Dimittis, e o Glória dos Anjos. Todos esses cânticos que nós cantamos na liturgia estão no Evangelho de São Lucas. Sem ele não teríamos uma ideia tão clara e tão precisa de como foi a infância de Jesus e a reação de Nossa Senhora ao anjo que veio anunciar o mistério da encarnação. O que devemos aprender com São Lucas é a sua medicina. Ele era médico, portanto, ele exercia obra de misericórdia em favor dos doentes. Aprender com ele o seu espírito de discípulo, porque tudo aquilo que ele escreveu, ele aprendeu e aprendeu com meticulosidade, com estudo cuidadoso. Devemos aprender de São Lucas um grande amor a Nossa Senhora, porque é impossível que ele narre tudo isso sem ter tido uma grande intimidade com ela. E devemos aprender de São Lucas a fidelidade. Ele foi fiel a São Paulo. Devemos nós ser fiéis uns aos outros, ser fiéis àqueles que Deus colocou na igreja para nos governar. Vamos pedir a Maria Santíssima, a São José, seu castíssimo esposo, a São Lucas, que falou tão bem de Nossa Senhora, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.